Oi, a paz do Senhor. Mais um dia de meditação na palavra, 22º dia, meditação de número 22. Eu pedi um versículo para o Senhor e Ele novamente me deu uma palavra de fé, que fala sobre fé. E eu venho falar do povo que saiu lá do Egito e Moisés mandou 12 espias na terra prometida, né? Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, e foram 12 espias lá e voltaram 10 com uma palavra contrária, uma palavra de medo, uma palavra de falta de fé, e 2 com uma palavra de fé. E Caleb disse nesse versículo que eu vou ler, tal palavra, Números 13, versículo 30. Aí ele disse... Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. O povo estava reclamando, né, que não ia conseguir entrar lá, porque aquele povo era numeroso demais. Mas Caleb o fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Olha, a fé dele estava firmada na palavra, né? E na vida, a gente sempre tem duas opções. Ou a gente crê, ou a gente não crê, né? E ou a gente crê que Deus tem coisas maravilhosas para nós, tem planos de nos fazer grandes, de nos fazer felizes, de nos dar o desejo do nosso coração, porque isso é promessa de Deus, entrega o desejo do seu coração, mas eu farei, eu tenho plano, eu até anotei aqui, depois eu vou ler, eu tenho plano de fazer você prosperar, te dar um futuro, um plano bom. Deus tem vários planos, fala que na nossa velhice Ele vai nos dar um espírito de contentamento. Então, ou a gente crê na palavra de Deus, a gente firma nesta palavra, que Deus vai realizar na nossa vida, ou a gente não tem essa fé. Esse texto mostra que a fé sempre vai dar frutos. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Né? E colhe o que plantou, né? A fé, então... Deus cumpriu o que prometeu. Ele falou: vou mandar vocês, vou levar vocês, vou guiar vocês até uma terra que emana leite e mel. E era tudo verdade. Eles foram lá, eles trouxeram um cacho de uva que um homem só não conseguia carregar. Tiveram que carregar em 2. A gente até vê aqueles desenhos bíblicos na televisão, né? Eles carregando assim aquele caixão de uva enorme. E devia ser muito docinha, muito gostosa, né? Carregado por 2 homens. Mas o medo venceu ali naquele momento. Porque 10 contra... Parece que a incredulidade, a falta de fé é maior do que a fé. Assim, quando a gente está perdido, quando a gente está meio sem rumo. Porque 10 homens convenceram o povo era mais de 600 mil, e mais de 2 milhões com mulheres e crianças, e convenceram o povo. E o povo está reclamando para Moisés, né, ó, o versículo. Aí o povo começou a reclamar para Moisés que não ia para lá. E Caleb, não, nós vamos em nome do Todo-Poderoso, né? Que nem Davi naquela vez. Então, tudo é possível que crê. A palavra diz isso. Para nós existe impossível, mas para Deus não. Então, tudo que crê que Deus pode, vai ser possível para Ele também. Mas para aquele que não crê, nada é possível. E tudo é difícil. Porque quem olha para a circunstância, para as pessoas, desanima, né? Eles viram que a cidade as pessoas da cidade eram muito numerosas, a cidade era muito fortificada, e eles falaram: nós vamos ser esmagados como gafanhotos, se nós entrar lá não vai dar certo. E isso aí está em Números 13, 28, que fala, né? E o povo, porém, que habita nessa terra é numeroso, e a cidade é toda fortificada, e o povo de Deus, que tinha um Deus todo-poderoso, ficou com medo de entrar lá, né? E o que era para eles fazer em 40 dias, atravessar aquele deserto em 40 dias, eles ficaram lá 40 anos por causa da incredulidade. Os pais, os mais velhos, morreram todos ali, aquela geração de incrédulo, aquela geração de medo, morreram ali. Só entrou Caleb, Josué e os filhos deles. Deus esperou que todos morressem para que entrasse só quem acreditasse ou quem tinha fé. Então, Caleb honrou a palavra de Deus, né? E os que não tiveram fé, desonrou a palavra de Deus. Se por um lado a fé vence, a falta de fé é derrota. É uma derrota constante na nossa vida. Se nós não temos fé
né? A gente vai ali no ponto do ônibus, pegar o ônibus, a gente sabe que ele vai passar. Ou vai adiantar, ou vai atrasar, ou vai passar no horário, mas vai passar. Isso é um tipo de fé que a gente tem. Agora, a gente não acreditar que a gente é capaz, que Deus está nos cuidando, nos olhando, é falta de fé e falta de conhecimento da palavra. Porque diz que, assim, o crente, outras pessoas mesmo, tem uma batalha mental, uma batalha aqui dentro, que um pensamento fala assim, você não vai conseguir, não tem jeito. Aí você tem que substituir esse pensamento por um pensamento da palavra de Deus, um pensamento de fé, um pensamento de força. Sabia que os suicidas, a maioria fala assim, é o inimigo que põe na cabeça dele, porque ele fala assim, nossa, eu queria saber como é que é cair daqui de cima. Eu queria saber como é que se morre desse jeito. E acaba, sabe, caindo nas armadilhas de Satanás. Então, a gente tem que substituir um pensamento negativo, um pensamento inspirado pelo mal, por um pensamento da palavra de Deus, por um pensamento verdadeiro. Vencer aqui e depois vencer e declarando a palavra, sabe? Aquele que é firmado na fé não ora para a circunstância, ele confessa a palavra, ele declara a palavra, mas Deus disse assim, mas está escrito que é assim, eu confio em Deus, Deus não dorme, Deus está trabalhando agora em meu favor, e não acredita nos pensamentos negativos, nos pensamentos contrários, pensamento destrutivo mesmo que vem na nossa mente, sabe? É uma batalha particular, uma batalha mental mesmo. E, ao contrário, a fé nos leva à terra prometida. A fé nos leva ao desejo do coração, porque Deus cumpre todas a palavra dele. Então, a palavra dele não volta vazia. Se você fala a palavra dele, ela vai voltar para cima, mas ela voltará com o peso da promessa de Deus. Então, ela não volta vazia. E a cada pensamento contrário, a gente tem que substituir por um pensamento da palavra de Deus. Aí nós vamos prevalecer e vamos vencer, né? Toda e qualquer circunstância. Vamos descansar no Senhor, esperar no Senhor e o mais Ele vai fazer e vai fazer com certeza. Com certeza. Se você não está fazendo mal para ninguém, Deus vai te honrar, vai te ajudar, sabe? Se você não está indo contra a palavra dEle, com certeza Ele vai te ouvir toda vez que você orar, toda vez que você declarar a palavra dEle, confessar, decretar mesmo. Porque em Isaías 40:31 fala, mas aquele que confia no Senhor renova suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, se a gente confia no Senhor, confessa a palavra do Senhor, é vitória garantida. Porque aquele que prometeu é fiel e ele promete um plano de esperança, um futuro para nós. Deus quer nos dar um futuro. Vamos confiar no futuro de Deus. Vamos orar, irmãos, porque já passou da hora. Senhor Deus, nesse momento eu agradeço a Tua palavra, que nós temos que confiar em Ti, na Tua palavra, confessar a Tua palavra, toda vez que vier um pensamento contrário, um pensamento destrutivo, um pensamento negativo, nós substituímos por um pensamento bom, por um pensamento de vitória no Senhor, de graça no Senhor, de perdão no Senhor. O Senhor perdoou todos os nossos pecados lá na cruz. O Senhor nos fez justiça de Deus lá na cruz. Somos filho amado do Altíssimo lá na cruz. O Senhor comprou todas essas bênçãos para nós, todos esses direitos para nós. E nós agradecemos, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre. Tudo posso no Senhor que me fortalece. A minha vida é boa em nome de Jesus, é um dom de Deus e eu vou vivê-la, e eu vou ter contentamento na minha velhice, e eu vou ter dias longos, e eu vou ter saúde boa, e eu vou ter vida plena, satisfatória. Que todos os meus irmãos que estão orando tenham vida plena, tenham vida satisfatória. Todo aquele que tem um pensamento ruim na cabeça agora, um pensamento de tristeza, de angústia, de derrota, caia por terra agora esse pensamento. Ela é mais que vencedor em Cristo Jesus, ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Todo aquele que é doente pensa que não vai sarar, você vai sarar em nome de Jesus, você vai ser curado em nome de Jesus. Todo aquele que está dizendo que está cansado, que não aguenta mais, está cancelado esse pensamento de doença, está cancelado esse pensamento de derrota.
força, o Senhor renova as suas forças. Você corre e não se cansa, você anda e não fica exausto. Você é poderoso em Cristo Jesus, você é muito importante, você é único. Deus te conhece pelo teu nome, e se você ir a Ele, tudo Ele fará o desejo do seu coração acontecer. Descansa no teu Senhor, confia no teu Senhor, que a palavra dele diz que bondade e misericórdia certamente nos seguirá todos os dias da nossa vida, enquanto eu viver na casa do Senhor, enquanto eu confiar no Senhor, confessar a palavra do Senhor. Senhor, abre a mente dos meus irmãos, que eles possam confiar, confessar, declarar vitória em nome do Senhor Jesus, que a vitória chegue para cada um desses que estão orando comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Que todos tenham um ótimo dia nesse dia. Amém.